Bom dia, povo abençoado de Jesus. Vamos para mais um estudo então, né? Do capítulo 17 a 20, batalha do gigante Golias contra Davi. A altura desse homem, de acordo com os côvados e mais um palmo, seria aproximadamente 2,92 metros de altura. E ele faz um desafio que, se tivesse alguém em Israel para enfrentar ele, que não precisava a batalha entre os dois povos, bastava um guerreiro de Israel contra um guerreiro do Filisteu, e ele ficou 40 dias desafiando ali. Eu fui nesse lugar, nesse vale, vai haver uma batalha. Davi já havia sido ungido rei por Samuel e o Espírito de Deus já tinha tomado posse dele. Davi, ele vai aceitar o desafio, e os irmãos soaram dele, né? Maltratavam ele, e aí chegou a história até Saul, falou que ele não poderia, e ele fala: não, eu estou indo contra esse gigante em nome do Senhor dos Exércitos, a quem esse incircunciso está afrontando. Quando o gigante falou com ele, ele falou: ó, o Senhor hoje mesmo me entregará a tua cabeça. Davi era um homem de fé. Você lê Hebreus capítulo 11, verso 1 e verso 6. A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção dos fatos que não se veem. E Davi, cheio do Espírito de Deus, ele falou: eu tenho certeza que a sua cabeça hoje é minha. Eu quero dizer que os gigantes da nossa vida é só Deus para derrubar. Tem muitos gigantes que se levantam contra nós, desafiando às vezes a nossa vida cristã, a enfermidade, muitas vezes a dificuldade financeira. Mas o maior gigante que se levanta contra nós somos nós mesmos. O nosso eu, a nossa soberba, a nossa arrogância. E esse gigante, ele tem que ser derrubado todos os dias. Paulo fala que a carne milita contra o espírito e o lugar da nossa carne é na cruz. E Davi vai derrubar aquele gigante, que a pedra não mata ele, não. O que mata ele é Davi pega a espada dele e corta a cabeça dele. Davi não tinha nenhuma espada, e ele mostra aquela cabeça, e o povo de Israel começa a perseguir os filisteus e destrói os filisteus. 1 Samuel 18:10. Você sabe que o Espírito de Deus havia se retirado de Saul, e um espírito maligno o atormentava, e Davi tocava a harpa. No dia seguinte, o espírito maligno da parte de Deus entrou nele. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, quando ele fala: irai-vos e não pequeis, não põe o sol sobre a vossa ira, e nem deis lugar ao diabo. O diabo, para encostar em você, tem que ter a permissão, mas se você der a legalidade, Deus vai permitir, igual no caso de Saul. Saul, ele vai perseguir Davi com vontade de matar, né, de destruir. Quando o Davi veio da guerra, as mulheres estavam elogiando Davi, falando que Saul matou milhares e Davi os 10 milhares. E como ele já estava com o espírito maligno, o espírito atiçou ele. Saul começou a alimentar a serpente que estava dentro dele, nele, e começou a ter um ódio mortal de Davi. E Saul faz um desafio: Davi quisesse casar com a filha dele, teria que trazer 100 prepúcios de filisteu, e Davi traz 200, o dobro do que ele pediu. E o ódio dele aumenta muito mais. Ele dá a filha para Davi casar, Mical. Quando ele está em casa, para ir prender Davi, porque ele quer matar Davi. Mical pegou o terafim. A filha de Saul carregava um ídolo do lar. E ela põe esse ídolo no lugar de Davi, deitado, fala que ele está doente. Quando chega lá, os homens de Saul vê, e Davi já havia fugido, ela tinha descido ele pela janela. Essa história de ódio, de perseguição implacável em cima do ungido de Deus. Saul hoje representa muitas vezes dentro da própria igreja. As pessoas, quando você resolve fazer a obra de Deus, você também é perseguido dentro da igreja. Porque as pessoas, elas invejam o dom que Deus te deu. A Bíblia diz: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo mal contra vós por causa do meu nome. Isso é o Sermão do Monte, Jesus falando: sabei que é grande o vosso galardão que está no céu, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Esse início de carreira de Davi de rei não foi fácil. E você que tem um chamado para trabalhar na obra, fica sabendo que a luta vai vir. E o diabo muitas vezes usa dentro da própria casa. Você está vendo aí que Saul tinha o Espírito de Deus e agora um demônio agia no lugar. Que mesmo depois que o Espírito foi embora dele, ele depois vai profetizar.
Quando ele for atrás de Davi, Davi está no meio dos profetas, e o Espírito de Deus volta e ele profetiza. É Romanos 11, 28 e 29, que os dons e os atributos de Deus são irrevogáveis. Saul não perdeu o dom. Você vai ver que ele já havia profetizado quando ele foi ungido rei. Isso então é irrevogável. Saul estava disfarçado em ovelha, queria matar Davi de qualquer jeito. Dentro dele é lobo. Então, pessoas que são usadas na igreja hoje, muitos estão nos púlpitos. Dom é irrevogável, continua com o dom. Tomar muito cuidado com quem põe a mão na sua cabeça, com quem você procura para pegar um conselho, porque às vezes um dia foi um homem de Deus, hoje é um homem do diabo. Saul, ele surtou. Agora ele queria arrumar um jeito de tirar Davi da reta dele, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Jonatas faz um trato com Davi, e Davi entende que o espírito maligno de Saul continua nele, e essa obsessão de Saul vai custar a vida dele. Abençoe, te guarde, te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.